Olá, boa noite, boa tarde, né? Começo de noite. Tô por aqui já e eu quero convidar todo mundo aí, esperar todo mundo chegar, pra gente poder conversar um pouco, debater algumas coisas, algumas ideias, né? Eu confesso que esse assunto é um assunto que eu, de alguma maneira, tive dificuldade para eu diria assim, explanar, não porque ele é um assunto difícil, mas porque, assim, há 10 anos atrás era muito mais fácil lidar para mim com esse assunto, porque era tudo muito mais claro do que agora, né? Que essa ideia de que tem coisas que a fé diz, que a religião diz, mas que Jesus Cristo nunca disse, né? Como agora está muito mais aberto, eu diria assim, a ideia está muito mais no campo do imaginário, né? Não é no campo do proibitivo, eu diria assim, não é uma regra. Para a gente dizer, Jesus nunca disse essa regra, fica mais fácil. Agora sim, Jesus nunca teve essa ideia, porque ideia é muito interpretativo, né? Ideia é muito interpretativo. Mas enfim, eu queria dar boa noite para todo mundo, boa tarde, não sei. Né? Aqui já é escuro, já está de noite. E convidar todo mundo para a gente ir junto aí, conversando, né? Se você puder mandar para os outros aí o que é que a gente está aqui agora, que a gente já está por aqui. E se você quiser mandar para mim também alguma pergunta sobre algum assunto, né? Sobre o que você tem dúvida, algum questionamento, né? Eu não sei se todo mundo que está me vendo agora é evangélico ou tem contato com familiares, com amigos evangélicos, com parentes evangélicos, né? Porque se tiver, fica mais fácil para a gente conversar, né? Pra gente saber aí como é que funciona e pra gente... Desculpa aí o cachorro, ele tá meio nervoso, bichinho. De volta. Eu quero ler um texto. Texto de Jesus Cristo. Venha pra cá, Anne, papai. Venha pra cá, venha. É um texto que ele fala para os discípulos, né, sobre o que é o propósito que ele tem no Evangelho segundo João. E o propósito que ele tem é sobre qual é a proposta dele para as pessoas, para a vida, qual é a proposta de Jesus Cristo para as relações, né? E aí eu tentei resumir um pouco do que muito é dito, do que muito é ensinado sobre proibições, sobre ideias que as pessoas seguem, né? Tem muito medo por trás das ideias, né? Tem muito receio por trás de todas as ideias, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo bem? Manda aí boa noite. Tive que dar uma pausazinha para poder dar uma moralzinha no cachorro, que ele tava fazendo uma zoadinha e aí podia atrapalhar a gente, né? O texto que eu quero ler, enquanto vocês respondem aí ou mandam perguntas, no Evangelho segundo escreveu João, né? Capítulo de número 14, e o versículo é o de número... Boa noite, tá? Obrigado.
O versículo de número 23 diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e o faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece o que eu tenho a dizer e as minhas palavras que vocês estão ouvindo, né? Esse texto inteiro é um texto sobre amor, né? É um texto que Jesus fala sobre amar as pessoas, é um texto que Jesus incentiva as pessoas ao amor. Então, e aí Jesus diz assim, ó, eu lhes dou um novo mandamento, que na verdade não é um novo, né? É um mandamento que ele está explicando sobre as relações, né? Então tem muita coisa que Jesus Cristo coloca, mas coloca não da maneira como eles estavam lendo. Eu acho muito interessante que certa vez chegam para Jesus Cristo e dizem assim: mestre, qual é o maior mandamento? O mandamento da lei. Ele diz assim: você, como é que você vê o que você lê, como você lê? Jesus joga para o camarada que perguntou novamente. Aí ele diz: amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo. Pronto, vai lá e faz. Só que a pergunta de Jesus é justamente o que a gente precisa parar para pensar hoje, né? O que a gente precisa parar para rever hoje. Como eu leio a Bíblia e como eu a enxergo, como eu a interpreto, o que é que dela eu tenho interesse? Porque é justamente esse interesse que eu tenho dela que vai fazer eu parar para entender ou não o que ele tem para mim, né? O que eu tenho, a maneira como eu enxergo a Bíblia, a maneira como eu enxergo a palavra, a maneira como eu vejo a Bíblia. E a igreja, muitas vezes, ela se preocupa com coisas e não se preocupa com outras, né? Isso é muito perigoso. Eu tenho aqui algumas, são solicitações de pessoas. Chegou para mim uma pergunta e eu queria compartilhar para vocês. Não chegou agora, mas chegou antes, né? Via direct. O que eu achava do cristão se envolver em política. Eu acho saudável, dadas as devidas proporções, né? Porque assim, dependendo do que eu tenho dentro de mim, das minhas intenções, são as associações que eu vou fazer, né? E as associações que eu vou fazer, tanto isso, quando eu digo associação, eu estou usando uma expressão bem técnica, né? Mas vamos usar as palavras, uma palavra muito usada na igreja, aliança, né? São as alianças que eu vou fazer. Os acordos, as amizades, é o que eu tenho dentro de mim, e quando eu digo o que eu tenho dentro de mim, eu estou falando da minha necessidade, da minha carência, vai me fazer procurar me aproximar daquilo que vai satisfazer o que eu preciso. Então, isso em relação ao trabalho, isso em relação à amizade, isso em relação a casamentos, em relação a movimento político-social. Então, tem movimento político-social, que é movimento político-social sério, e que tem gente que quer, né, fazer o bem aos outros. Então, se é essa a sua intenção, você vai encontrar um movimento nesse sentido, certo? Então, se Jesus Cristo deixou como mandamento amar, se é esse o mandamento que ele deixa para as pessoas, como a gente lê em João, no Evangelho de João, então as outras coisas, muito provavelmente, são interpretativas. E é muito importante a gente parar para pensar nesse fator cultural, né? É um fator cultural e histórico. Então, o tema de hoje é 5 coisas que a religião prega, que a igreja prega, que os movimentos religiosos em nome de Jesus Cristo falam, mas que Jesus Cristo nunca falou. Ele nunca disse sobre isso. Não é assunto, não é pauta de Deus. Vamos imaginar agora que Deus estava lá no céu, sentado, e aí ele diz assim, ó, eu preciso mandar meu filho lá na terra e aqui estão os assuntos que eu quero que você trate. Você vai tratar sobre
vida eterna, vai tratar sobre perdão, vai tratar como tratar pessoas que são apanhadas em pecado. Não tem... mas e o assunto tal? Não, isso não diz respeito ao assunto que você vai tratar lá. Mas e tal coisa? Não está aqui. Não é isso. Não diz respeito. Deixa isso daí para as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas. Para assunto de Deus não é esse. Então, se essas coisas que eu vou falar agora não são assunto de Deus, cabe a mim e a você parar para pensar se vale a pena acatar isso mesmo. E até que ponto a gente está disposto a defender tais bandeiras, tais ideias, tais movimentos, tais doutrinas, tais ensinos, em nome de Deus. Eu não sei se você sabe, acredito que sim, mas em nome de Deus, se foram travadas guerras no mundo, na história da humanidade, em nome de Deus, mulheres foram queimadas em fogueiras, vivas. Era em nome de Deus, porque elas eram consideradas bruxas porque elas questionavam o modelo, muitas vezes elas questionavam coisas do modelo patriarcal, do modelo masculinizado de se fazer sociedade, e a gente precisa repensar muita coisa que é feita em nome de Deus, né? Em nome de Deus tem gente pedindo aí casa, carro. Em nome de Deus você faz todo tipo de coisa. Porque assim, quando eu coloco Deus, eu estou colocando uma entidade muito acima de nós. Então é muito mais difícil questionar Deus do que questionar o homem. Luke, não vai, Luke. Jesus Cristo. Se o cachorro latir é porque ele está querendo ir dar uma saída, certo? E aí, por enquanto, não dá não. Bom, e aí eu lhes cito agora 5 coisas que Jesus Cristo nunca falou. A amizade com o mundo, ele nunca falou sobre isso, né? A amizade não pode, é proibido. Não tem textos que a gente diga assim, Jesus disse que eu não posso falar com quem não é da mesma. Inclusive, tem uma situação que Jesus Cristo está conversando com a samaritana, e a samaritana era considerada como se fosse hoje a pessoa, você menos deveria ter qualquer tipo de relacionamento ou de conversa. E aí os discípulos se assustam. Puxa, caramba, o mestre está conversando. O texto fala que os discípulos ficaram assustados, né? Eles ficaram assustados com aquilo, porque ele estava conversando com a mulher do mundo. É como se hoje o pastor saísse para conversar, pagar um café com o traficante do bairro, ou como se ele estivesse pagando café para a travesti que é vista na esquina. É tão absurdo para a cultura deles quanto é isso para a cultura religiosa, né? Isso é muito perigoso, a gente repensar o comportamento de Jesus Cristo a partir da ótica da visão. E é importante a gente entender uma coisa. Se Jesus conversa com o samaritano, que era judeu, quanto mais nós que não somos judeus. Gente, nós não somos judeus. Eu não sou judeu. Se tem algum judeu aqui entre nós, aí ok. A gente vai repensar a cultura. Mas isso é um comportamento meramente cultural, né? Aí surgiram perguntas aqui. Jetson, muita gente diz que Pedro foi o primeiro papa. Fala sobre esse assunto. Isso também foi uma doutrina da história da igreja, né? A igreja, Constantino instituiu o papado como a partir dali a doutrina do papado, né? Ele era o primeiro líder, mas ele usa o texto de Mateus 16, dizendo que Jesus tinha instituído Pedro como primeiro papa. Na verdade, Jesus está fazendo um trocadilho de palavras, né? Mateus 16, 13, ou 13, 16, 16, 13. A partir do texto ele diz assim, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, eu te digo que tu és Petros, no texto original, e sobre esta Petra, eu vou construir a minha igreja. É como se ele estivesse dizendo assim, eu te digo que o teu nome é Augusto, se o nome de Pedro fosse Augusto,
E a palavra augusto significa nobreza, e em cima dessa sua nobreza é que a igreja vai ser construída. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu quero construir a igreja a partir de características tuas, Pedro, a partir de pessoas como você, a partir de pessoas como eu e a partir de pessoas como você, e não porque Pedro necessariamente era essencial, ele era importante, né? E aí a irmã pergunta aqui, o Salmo 1? O Salmo 1 é um salmo que fala sobre o conselho dos ímpios, né? É importante a gente parar para pensar que a impiedade é um traço de caráter e não uma posição religiosa. Tem muita gente de posição eclesiástica, de posição da igreja, que tem impiedade, que tem maldade. Quando você vê um camarada que diz assim, dê seu dinheiro, senão Deus não vai lhe abençoar, é muito perigoso isso. Isso é uma impiedade, né? E a impiedade está em todos os campos. A impiedade é o camarada que se aproveita da posição que ele está para tirar vantagem dos outros. Não necessariamente porque ele não está na igreja, né? É importante a gente compreender isso. Eu estou tentando passar aqui mais para cima para ver se teve outra. Outro comentário. Esse texto de 1 Pedro, né, que é vocês são pedrinhos, né? A gente faz parte dessa construção, é justamente essa construção, que é a interpretação de Pedro sobre esse relacionamento que a gente precisa estabelecer com todo mundo e que, a partir desse relacionamento, que a gente vai reconstruir, refazer a sociedade, né? A gente refaz a sociedade a partir de se relacionando com gente, com o nosso primo que não é da igreja, com o nosso irmão que não tem a mesma fé que a gente. Eles vão ver em nós, eles vão ver em quem diz que é de Jesus Cristo um comportamento diferente. Para isso é necessário se conviver, se relacionar com essas pessoas. Então Jesus nunca falou que nós somos proibidos de amizades que não são amizades de pessoas que não estão na igreja. A segunda coisa que Jesus Cristo nunca falou é sobre a aparência e a estética, né? Tem gente que usa muito textos bíblicos sobre a vaidade, sobre adornos, né? Sobre a mulher não poder usar isso, não usar aquilo. E é importante a gente entender justamente o que eu estou falando sobre cultura judaica, né? Quando a gente entende sobre cultura judaica, a gente entende que nós não somos judeus, né? Nós não somos judeus e nós não temos a obrigação social, religiosa, de atendermos a essas exigências, né? Nós somos brasileiros, a nossa cultura é outra, e é interessante até a gente entender uma coisa muito importante. Essa ideia de usar terno é uma ideia europeia, né? Os daqui da América, né, que eram chamados de América, os povos primeiros daqui, eles não usavam muita roupa, porque o clima é outro, o clima é tropical. Então você vê um camarada na praia, e eu não sei se vocês sabem, já eu vou falar sobre a terceira coisa que Jesus nunca falou, né? Até um tempo desse a praia era pecado. Até 10 anos, 20 anos atrás, era muito comum terem igrejas que decidiam a quantidade de tranças que a mulher podia fazer no cabelo, porque se passasse de tal quantidade de tranças, era vaidade. E Jesus nunca falou sobre isso. Jesus nunca disse que a aparência ou a estética ou isso, aquilo, outro é o que vai definir se essa pessoa pertence a Deus ou não. Aliás, Jesus critica o culto à estética em Mateus 23, né? Todo o capítulo de número 23 de Mateus fala sobre justamente essa crítica de Jesus Cristo aos religiosos que supervalorizavam a aparência estética e que, na verdade, não eram de Deus, né? Eles não pertenciam a Deus porque simplesmente tinham uma aparência aceitável socialmente falando. Então, eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja mais tradicional, foi bem interessante isso. E eu fui de terno, só que estava muito quente, muito, muito quente.
E aí eu tirei a gravata, eu fiquei com um terno, mas eu fiquei sem gravata, com camisa social, com um terno por cima. E eu fiquei sentado lá atrás. Com o tempo eu fui... Não, aí eu fui no banheiro, não tô me sentindo bem, tá todo mundo de gravata. Aí eu fiz uma troca, eu coloquei a gravata novamente e tirei o terno. E fiquei sentado lá embaixo. E eu ia pregar lá. E aí o pastor que me anunciou, o pastor já está aqui. Na época eu exercia essa função de pastor, né? O pastor já está aqui. Eu quase não reconheci ele, porque ele tá só de gravata lá embaixo. Mas vem pra cá, sente aqui em cima. Porque tem a diferenciação religiosa. Os que estão lá são os comuns, os que estão acima são as autoridades inquestionáveis, incontestáveis. Para você perceber como é o negócio. Eu já passei muita coisa. Primeiro porque eu sou preto, eu sou negro, né? Não tenho nenhum problema em dizer isso. E ser preto é muito... já é um tratamento diferente, mesmo aqui no Brasil, né? Onde mais de 50% da população se autodenomina preto, né? E aí eu me lembro que eu era pastor de uma igreja bem pequena, e aí sempre antes dos cultos eu tinha que limpar a igreja, porque como a igreja era muito pequena, não tinha gente para limpar e tudo. Eu também não me via, pelo pouco tempo que eu estava, no direito de pedir alguém, de convidar alguém para limpar. Eu queria que surgisse isso espontaneamente. Então eu ia nos domingos à tarde, logo após o almoço, eu ia limpar a igreja, tirar a poeira. Eu ia de bermuda, de camiseta. E eu passando com balde na mão, com vassoura, com rodo. Eu ia, porque era perto lá de casa. E aí eu me lembro que uma irmã de uma igreja mais tradicional sabia quem eu era, inclusive já tinha até ido visitar, visto, né, participado do culto lá com a gente. Aí eu passei, minha irmã, passei por ela, ela olhou assim, para você é boa tarde. Irmãos, eu criei uma barreira com essa expressão. A partir dali foi uma dificuldade muito grande de eu começar a associar isso, a reassociar isso como um cumprimento que fizesse bem, né? Porque me fez muito mal, né? Então a gente precisa repensar essa questão de aparência, essa questão do quanto que essa aparência, essa estética que atende aos desejos religiosos não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Não é a proposta de Jesus. Outra coisa que Jesus Cristo nunca falou, e eu espero que você não se assuste, Jesus nunca falou sobre sexualidade. Nunca. Não tem nenhum texto bíblico que fale a respeito disso, que Jesus falou sobre isso. Ele fala como você precisa tratar as pessoas que cometeram algum pecado sexual, né? E essa questão de pecado sexual, a gente precisa repensar muito também. Porque até que no Brasil, até a década de 70, adultério era crime, né? E a mulher é quem pagava isso. No começo do século, 100 anos atrás, 1920, 1930, 100 anos atrás, né? Meu pai morreu com 94 anos. Então, na infância do meu pai, a mulher que fosse estuprada, ela é quem era a culpada do estupro. Esse é o terceiro assunto que eu queria que a gente parasse para pensar. O primeiro é amizade com o mundo, que Jesus nunca falou sobre isso, né? Amizade com pessoas que não são religiosas. A segunda é sobre aparência, estética. E o terceiro assunto que eu estou falando agora é sobre sexualidade. Há um texto muito interessante que se aproxima, mas que não é o assunto, não é a pauta, que é o texto da mulher apanhada no ato de adultério, né? A mulher foi apanhada em ato de adultério, se não me engano é João 8. E aí o texto dizia que as pessoas, o texto judaico diz, o texto de Moisés diz que as mulheres apanhadas assim, elas têm que ser apedrejadas, né? E Jesus Cristo diz assim, olha, quem de vocês nunca pecou, ok? Apedreje a mulher, né? Apedreje ela. Então, assim, se o pecado do adultério era o extremo daquela época, vamos fazer isso, diz respeito a
pecado sexual, né? Vamos fazer uma associação aqui, esticando muito a interpretação, dadas as devidas proporções, é claro. A igreja evangélica, ela se posiciona, ela se coloca como juiz da sexualidade alheia, porque Deus criou isso, Deus criou aquilo. Eu acho que é uma perca de tempo, sinceramente. Penso que é uma perca de tempo porque nós não temos a capacidade de mudar ou desmudar, né, o comportamento dos outros. Nós podemos melhorar o nosso próprio comportamento. Mas quando diz respeito à sexualidade, a gente precisa repensar o que a gente está querendo com isso? Qual é o nosso objetivo com isso? Quem a gente está querendo ser de juiz da vida alheia? E tem uma questão, eu sei que eu vou ser muito criticado ao dizer isso, eu não tenho nenhum problema, não presto contas disso com ninguém. Mas, na verdade, a igreja peca ao se distrair com esse sentimento de que é mais santo que a sociedade, né? Se parece, eu sou melhor porque eu tenho esse ou aquele comportamento, eu tenho essa ou aquela preferência. E na verdade, nós não somos melhores nem piores. Não existe isso porque simplesmente nós temos uma fé diferente disso daquilo. Então, se Jesus Cristo não fala, eu não vou me ater. Porque não é pauta de Jesus. Eu digo assim, mas será que não tinha nenhum comportamento de homossexualidade? Será que na época de Jesus não existiam pessoas homossexuais? Claro que existia. A Grécia estava no auge, né? O governo helenístico era o ápice, né? O Império Romano era o que dominava na época. Mas Deus percebeu que isso não era importante. Olha que incrível, né? Que extraordinário. Você não vai encontrar nenhuma palavra de Jesus dirigida a respeito disso. Sobre julgar, sobre discriminar, diminuir, subvalorizar, né? Qualquer que seja o tipo de comportamento. E é muito importante a gente parar para pensar o quanto que nós queremos nos colocar em posição de superioridade social por conta disso. Isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, né? Nós estamos entrando numa área que não nos pertence, que é a área do julgar, que é a área do juízo, que é a área do... Quando eu falo julgar é sentenciar, né? O irmão está me perguntando aqui a respeito de homofobia. Homofobia é a aversão, é a raiva que se tem à ideia ou a prática de pessoas que fazem sexualidade, que fazem comportamento sexual com pessoas do mesmo sexo, né? Carinho ou afeto, não necessariamente a relação sexual, né? A expressão de proximidade. É a aversão que se tem a isso. Então, se eu tenho aversão a isso, a essa ideia ou esse comportamento, eu tenho muito provavelmente um sentimento de homofobia. E aí a gente precisa parar para pensar, Luke, jaquete, viu, papai? Eu preciso parar para pensar até que ponto isso me afeta e até que ponto isso afeta a minha fé. Porque assim, eu estou falando aqui para muita gente que é pai e mãe de adolescente, né? E o adolescente ele precisa sobretudo falar. Necessário. Eu me lembro uma fase da vida da Ana Júlia que ela estava muito triste e a Patrícia foi muito inteligente, como minha mulher sempre é, e chegou para ela. E ela perguntou, o que está acontecendo? A Patrícia é muito ousada, né? O que foi que houve? Por que você está assim? O motorista do transporte escolar mexeu com você? Você foi abusada? Ela, não, mamãe. O seu pai mexeu com você, ele abusou. Não, minha filha, me responda, você gosta de menina? Ela, não, mamãe, eu gosto de menina. Ela riu, né?
o que foi o meu pai, foi o seu avô que fez alguma coisa. Quer dizer, os pais precisam ser muito claros com os filhos, porque os filhos precisam ter a liberdade de conversar sobre todos os assuntos dentro de casa. Porque se não conversar dentro de casa, vai conversar com outras fontes, né? E o distanciamento familiar é uma coisa ruim, né? É uma coisa que não é positiva. Então a gente precisa repensar sobre o que a gente está ensinando, né? E como a gente está ensinando. Quem a gente segue? Ah, mas Paulo falou sobre isso, eu não sigo Paulo. Eu não sou seguidor de Paulo. Pedro, o apóstolo Pedro, falou isso. Eu também não sou seguidor do apóstolo Pedro, nem sou seguidor de um pastor, nem sou seguidor de um movimento. Não sou, porque se eu fosse seguidor de cristãos, eu abriria aqui imagem para defender a Inquisição, que foi justamente o que eu falei no começo. Mulheres que foram queimadas vivas em fogueiras, mulheres, hein? Mulheres que eram queimadas vivas em fogueiras porque simplesmente questionavam a autoridade masculina. Então a gente precisa parar para pensar por que é que esse assunto mexe tanto com a gente. Agora eu me lembrei de um meme, de um quadrinho que eu vi, que eram dois meninos conversando. E aí um menino dizia assim: o meu pai me disse que o seu fulano da farmácia é gay. Aí o outro menino diz assim: nossa, seu pai se interessar por isso, mas ele não é casado? Então assim, a gente precisa muito repensar os assuntos que chamam tanto a nossa atenção. Por que esse assunto é tão interessante? Por que esse assunto me atrai tanto, né? Esse é o terceiro assunto que eu queria que a gente parasse para pensar, que a igreja fala, mas Jesus Cristo nunca falou sobre isso. O quarto é mais artístico, cultural, né? Música, dança, diversão. A gente precisa repensar isso. Jesus nunca criticou ou estabeleceu um padrão. E aqui eu quero indicar um livro. Vou indicar hoje, a indicação de livro vai ser no meio, né? Esse livro aqui é o livro É Proibido, que foi queimado em muitas igrejas evangélicas, do pastor que foi meu pastor, o pastor Ricardo Gondim. É proibido. O que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Foi inspirado mais ou menos nesse livro. Eu aprendi isso já tem mais de 10 anos, tem uns 15 anos que eu li esse livro. Tem dados desse livro aqui de 96, eu acho, na década de 90, né? E aí tem alguns dados aqui que eu acho interessante. No livro, o pastor fala sobre a igreja, a regra da igreja de proibir as pessoas a tomarem banho, né? A punição dos membros para pessoas que tomavam banho na praia, perdão, é na praia, não é tomar banho simplesmente, é banho na praia. Aí diz assim, ele explicando sobre o quanto que essa ideia cultural, religiosa, é uma ideia que as pessoas se apegam em que, na verdade, Jesus Cristo nunca falou sobre isso, ou a Bíblia não falou sobre isso. Diz assim, ó o que é que diz a regra da religião. Ir à praia ou à piscina, ficar seminu ou tomar banho, ir à praia ou à piscina pública e assistir os banhistas e ficar com seu traje normal, vendo alguém tomar banho na praia, é pecado. Isso é o que diz a doutrina dessas pessoas. Quais são as punições? Para os membros, e uma vez, a punição é 6 meses. Né? A punição é 6 meses para punir essa pessoa que é membro da igreja, que vai à praia. 2 vezes, a punição é 1 ano de disciplina, é afastado das funções, não pode tomar Santa Ceia. 3 vezes, ele é excluído da igreja, certo? Isso para quem toma banho na praia, né? Para quem assiste as outras pessoas tomando banho de mar, se for membro da igreja, se foi 1 vez, é 3 meses afastado ou disciplinado. Se for 2 vezes, é 6 meses. Se for 3 vezes, é 1 ano. Se for 4 vezes, ele é excluído da igreja. Para quem é obreiro, se for 1 vez tomar banho de praia, ele é afastado 1 ano. Se for 2 vezes, ele é excluído. Na segunda vez, ele pode ir 1 vez, mas errar 2 vezes já é brincadeira.
Se ele é obreiro e vai assistir os outros tomar banho de praia, uma vez é 6 meses, 2 vezes é 1 ano de punição, e 3 vezes ele é excluído da igreja. Quer dizer, eu estou lendo aqui um conjunto de regras de uma religião evangélica, de uma denominação evangélica, que pune pessoas por tomarem banho. O livro começa relatando um pastor que está na sala de pastoral, de aconselhamento, e ele vê a filha passar no corredor, né? Quando ele vê a filha passar no corredor, ele espera aí só um instante, pede o casal para aguardar, vai até o quarto, chega no quarto e diz assim: você não é minha filha, eu não tenho alegria em ter você como filha, você é uma vergonha, não sei o quê, porque a menina tinha parado 2 dedos do cabelo. De desgosto, a menina taca fogo no cabelo e se mata. Então, a gente precisa repensar até que ponto nós somos realmente alguém que entendeu o que Jesus Cristo falou. Se Jesus Cristo conversava com samaritanos, se Jesus Cristo sentava para beber com os bebês, né? Jesus transformou água em vinho, não foi em refri, foi em vinho. Ah, mas o vinho não era alcoolizado. Irmão, vinho é vinho, irmão, tá? Vamos deixar de hipocrisia, vinho é vinho e é isso e aí pronto. Jesus gostava de festa. Então música, festa, dança, era o que Jesus Cristo fazia e era o que ele incentivava as pessoas a fazerem. Então essa ideia cultural de proibir as pessoas de coisas que Jesus Cristo não proibiu, nada mais é do que uma regra religiosa para... É o que eu sempre falo, né? A ideia da visão com estribeira, né? Direcionar a visão da pessoa para ela ver só o que você quer que as pessoas vejam. Luke, ai, me assustou. Calma, cachorro, fica calmo. E o terceiro assunto, o quinto assunto, eu já falei sobre amizades com pessoas não religiosas ou não da igreja. Eu falei sobre a aparência da roupa, falei sobre sexualidade, falei sobre essa questão de música, né, e dança, que as pessoas proíbem, a religião proíbe. E o terceiro assunto que Jesus Cristo nunca falou é sobre suicídio ser pré-requisito para o inferno. Não tem nenhum texto de que Jesus fala isso, né? Que ficaram de fora, por aquele texto lá do Apocalipse, que é um texto de João Evangelista, não é um texto de Jesus, que ele fala que Jesus Cristo disse, ok, ele falou, né? E aí Jesus fala, né, que vai ficar de fora quem é mal, quem faz isso, aquilo, outro, ficará de fora. Os homicidas, que são pessoas que gostam, né, que têm o prazer do mal, da morte, que não sentem quando matam. Eu penso que é justamente essa ideia a respeito do homicídio, né? São pessoas que fazem o pecado e que não sentem. E até a gente precisa repensar o que a gente sente quando a gente pratica alguma maldade, né? Será que eu me repenso? Isso aí já cabe para todas as outras práticas. E não tem nenhum texto bíblico que fale sobre suicídio. Há uma tese que é dessa doutrina do suicídio, que é a tese de que surgiu na Idade Média um período de muita necessidade, porque a igreja explorava muito, pegava muito tributo, muito dinheiro para sua riqueza. E aí, quando surge isso, as pessoas começam a passar fome, começam a passar necessidade, e elas ouviam sobre que no céu era um lugar bom. O que foi que aconteceu? Então, eu não vou viver essa vida, eu vou tirar minha vida e vou pro céu, porque lá eu não vou viver essa desgraça. Imagine eu aqui com fome, pobre, não tem nenhuma oportunidade para nada, doente, sem dinheiro. Se eu morrer, eu vou para o paraíso. Então, na verdade, eu prefiro morrer. E aí elas começaram a tirar a própria vida, né? E para conter a ideia da morte, do suicídio,
que permitia aí, eu tô parando, tô falando pausadamente, porque o cachorro tá me lambendo aqui, ó. Para conter isso, eles começaram a criar a doutrina de que suicidou vai direto para o inferno. Porque tinha uma doutrina de que tinha gente que era mais ou menos e que não ia direto para o inferno, ia para o purgatório. Ó, aqui ele, ó, pessoal. Ia para o purgatório. Então, para que tivesse o movimento das pessoas, a grande adesão das pessoas. Pedro, um abraço, faz tempo que a gente não conversa. Uma adesão imensa das pessoas ao suicídio, a igreja criou essa doutrina. Mas não tem nenhum texto bíblico que fale isso. Vamos começar a entender o suicídio, a morte, como o ápice, o ponto final de uma doença, né? Alguém pegou uma gripe, e aí o objetivo de todo vírus ou bactéria ou doença é matar, né? E aí essa pessoa pegou essa doença, ela desenvolve. Sai, vai pra lá. Deixa eu conversar aqui com o pessoal. E aí ela desenvolve a doença. Como a doença foi desenvolvendo, ela pegou uma desenvolveu pneumonia, e aí na pneumonia ela morreu. Vamos parar para pensar que a tristeza também, em níveis elevados, a tristeza desregulada, eu diria assim, é uma doença, né? Que é a depressão. Se não for tratado, o ápice da tristeza é incentivar a pessoa a ideia de que não vale a pena estar vivo. E eu, como alguém que é paciente de depressão e que precisa... eu preciso de acompanhamento e tal, eu posso falar a respeito disso. Então, vamos entender a depressão e o suicídio como um sintoma de uma doença emocional. A igreja precisa parar de ser juiz das pessoas e passar a ser auxílio, né? Apoio emocional, apoio de amizade, apoio moral para quem está passando por esse tipo de dificuldade. Jesus Cristo nunca condenou as pessoas ao inferno porque elas foram tristes ou porque passaram algum tipo de momento de fraqueza. E é importante a gente parar para entender também que depressão não é falta de Deus, certo? Porque há um texto bíblico muito interessante, de um momento em que Jesus Cristo vive, e eu repito para você o que eu disse agora há pouco, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo, eu não sou seguidor de Paulo, eu não sou seguidor de Pedro, eu não sou seguidor de apóstolo algum, sou seguidor de Jesus Cristo. Que esses camaradas eles disseram sobre a interpretação deles, o que eles viram em Jesus Cristo. Tá bom? Então é importante a gente parar para pensar. E é importante a gente ler a Bíblia a partir dessa ótica, né? Onde tem Jesus Cristo nesse texto do Salmo 1? Onde tem Jesus Cristo nesse texto de Moisés? O que de Jesus eu posso identificar aqui? Que aí a Bíblia fica mais saudável e menos juíza dos outros. E a minha interpretação muda a partir de que eu tento encontrar Jesus em todos os textos. E aí, como eu estava dizendo, a gente precisa parar para pensar que tem um texto de Jesus que é muito legal, que Jesus está no Getsemane, minutos antes dele ser crucificado, ele diz assim, a minha alma está angustiada à morte, até a morte. Então, era uma tristeza que pensava, que tinha sensação de morte, né? Não era uma tristeza comum, é sinônimo de tristeza profunda, é sinônimo de uma tristeza que sai do normal, do natural. E Jesus Cristo, ele vivencia isso para que pudesse compreender, penso eu, toda a situação humana, toda a natureza humana, toda a circunstância que nós humanos vivenciamos, né? É importante a gente parar para entender isso. Então, Jesus Cristo nunca falou que aquele que se suicida vai direto para o quinto dos infernos, né? Essa expressão quinto dos infernos é também uma expressão bem
abrasileirada, né? Tem a ver com a história do Brasil, né? O que eram as pessoas que eram mandadas para cá, lá da Europa para cá, né? Isso é uma outra história para um outro dia. E então, recapitulando, para a gente concluir, eu falei 5 coisas que Jesus Cristo nunca falou, mas que a igreja falou durante muito tempo, que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver. Né? Falei sobre a igreja proibir não ter amizade com pessoa que não é evangélica, né? Pessoas do mundo, amizade com o mundo, não existe isso, né? Aí eu falo aqui para os pais de jovens que têm muito medo que os seus filhos sejam influenciados, né? Influencie seus filhos. Nossos filhos, eles vão ser o que nós fazemos, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Eu falei sobre a questão da aparência, né? Há um culto à aparência muito grande, uma valorização, e Jesus nunca falou sobre isso. Aliás, Jesus criticou, como ele criticou a respeito dos religiosos em Mateus 23. Falei sobre sexualidade, né? Jesus nunca falou sobre homossexualidade, porque esse não era um assunto que interessava, não estava na pauta de Deus, né? Irmã Luísa Renata, meus sentimentos, viu? A sua circunstância aí. Boa noite, irmã Nedinha, Deus abençoe. Jesus nunca falou também sobre música ou dança, música do mundo. Não pode ouvir música do mundo. Isso não falou sobre isso. Os pais têm muito medo dos filhos ouvirem certas canções, porque o que tem de ruim, na verdade, não é o ritmo da música. O que tem de ruim é a letra. Né? Tem muita letra evangélica que não tem nada a ver com Deus. Muita, e eu cito aqui algumas, que não tem a ver com Deus, não é isso, não foi isso que Deus quis dizer. Mas foi o cantor evangélico que compôs, aí o problema é dele. Isso aí é um problema dele e ele compõe o que ele quiser. Né? E a quinta coisa é sobre suicídio. A indicação de livro que eu dou é essa aqui, é proibido, certo? Vocês sabiam que durante muito tempo jogar bola era proibido? Usar guitarra na igreja era proibido? As mulheres não podiam passar batom. Eu me lembro que na década de 90 ainda tinha muito a ideia de que as mulheres que usassem brinco e batom eram... E é engraçado que é muito sobre a mulher, né? É muito em cima da mulher. É muito... Porque é a ideia da sociedade muito masculinizada e machista, né? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. E aí eu citei o exemplo aqui de que Jesus Cristo para sentar e para conversar com uma samaritana, com uma mulher samaritana, que era um absurdo, né? Como se hoje você me encontrasse na rua conversando com a mulher de prova, o travesti que faz programa na esquina. É mais ou menos isso. Eita, será que ele tá marcando aí, perguntando quanto é? Né? Tem muito isso na cabeça do imaginário religioso. E é muito perigoso a gente parar para pensar nesse tipo de coisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu filho me falou hoje que eu não posso ouvir certas músicas. Bom, quem decide o que eu escuto sou eu. E eu paro para pensar se aquilo é bom, se não está me fazendo bem, se não. Tá certo? Eu queria agradecer aí você que ficou comigo até agora. E eu quero lhe convidar para a gente orar junto. Pode ser? Vamos nós? O texto que eu li foi um texto de João, capítulo 14. Se você ainda tiver alguma pergunta, pode mandar aí a pergunta. Eu quero mandar um abraço para todo mundo. Gustavo, Deus abençoe. Irmã Luísa Renata, irmã Neidinha, Pedro, já falei. Paulo, um abraço. Irmã Selma, um abraço. Átila, um grande abraço, viu, Átila? Faz tempo que a gente não conversa, né? Irmão Fernando, a tia Doris, um abraço, tia Doris. Nilcinho, quanto tempo, né? Muita gente. Nayana, não tem como eu ver todo mundo, então eu tô dando um abraço aqui para todo mundo que entrou, tá certo? Quero agradecer aí mais uma vez
dizer o seguinte, Alexandra, boa noite. Dizer o seguinte, eu vou ficar intercalando assuntos mais assim, mais de ensino, mais do que eu penso a respeito. Como eu disse no começo, na primeira live, eu tenho me preocupado em passar o que é que eu penso a respeito da fé, né? Para que as pessoas não se assustem com o que eu tenho a propor, né? Eu quero fazer, na verdade, eu penso num cristianismo relacional, né? Que as pessoas tenham liberdade para se relacionar uns com as outras, certo? Surgiu uma pergunta aqui. Boa noite, Pai Senhor, D. Rios Freitas. Boa noite. E essa proposta de um cristianismo mais relacional é uma proposta que eu acredito que é a proposta de Deus, na verdade, né? Deus veio à humanidade, se fez humano para se relacionar com as pessoas, né? Se relacionar com gente, para a gente aprender a lidar uns com os outros e para assim a gente aprender a conviver, a sermos pessoas melhores. Quantas relações nossas são interrompidas porque nós não aprendemos a virar chaves, né? O próximo tema da live que eu queria já dizer agora, eu quero falar sobre saúde emocional nos evangelhos, né? O que é que Jesus Cristo fala sobre saúde emocional, e eu quero fazer uma proposta sobre o que eu vejo a respeito de saúde emocional, o que é estar emocionalmente saudável, lendo e aprendendo sobre Jesus Cristo, né? Tem alguns livros que são bacanas, que dá pra gente aprender e tal, e ler, né? Eu falei sobre esses assuntos de hoje porque, na verdade, as pessoas, elas procuram muito as igrejas evangélicas, porque a igreja evangélica, ela lhe dá muito, ela nos vende muitas certezas fechadas, né? E a fé nada mais é do que começar a questionar também aquilo que precisa ser questionado. Fé também é questionadora, né? Saúde mental, Márcia Prado, tá certo, justamente. Eu estava até conversando com a Patrícia, que toda saúde, toda doença da mente, da maneira de pensar, toda doença emocional é de um doente mental, né? Então eu estava dizendo para ela estava me chamando de doente mental. E eu achei engraçado ela ter falado isso, porque realmente teve um período que eu realmente estava crítico, viu? O negócio comigo estava pesado. Mas que bom, né? Lena, creio que tem muitos doentes na igreja. E é muito importante a gente parar para pensar isso, viu? Que tem muitos doentes na religião, porque a religião ela é muito boa camufladora. Porque assim, o cara ele tem uma estima afetada. Então ele critica muito os outros, ele ri muito. Você já conheceu alguém que está o tempo todo mangando dos outros, né? Essa pessoa ela tem uma coisa, não é normal. Ou alguém que tem assim um negócio de só o meu jeito é o certo, o meu jeito é que é o certo, o meu jeito que é o certo. Essas pessoas elas chegam na liderança e elas começam a pisar nos outros. Então assim, a religião ela é um agente muito bom de camuflagem de doenças mentais. Então Jesus vem para, eu penso que Jesus ele foi inclusive ele foi crucificado pela religião, né? Perdão. Quem estava gritando lá na multidão, mandando crucificar Jesus e soltar Barrabás, eram os religiosos. Então acho que se Jesus viesse hoje, a igreja evangélica era a primeira a crucificar ele, viu? A primeira que dizer, vamos botar esse cara aí, que esse cara aí tá querendo dar comida para todo mundo, tá conversando muito com travesti. Esse cara aí não tá nesse negócio aí de ajudar quem precisa. Aqui tem que fazer por merecer. Esse cara aí vai quebrar nosso negócio. Jesus ia quebrar a banca, viu? Jesus ia botar quebrando, derrubando logo tudo. Pessoal que vende as coisas, né? O evangélico é bom de vender coisa, é bom de comércio, né? É bom de vender em nome de Deus, né?
Vender as coisas em nome de Deus é muito bom. Isso é muito perigoso. Eu não critico a ideia da venda, porque eu trabalho com venda, inclusive, se você quiser, né, seguir depois a nossa página. Mas em nome de Deus é que é o que pega o negócio, porque, tipo assim, Deus mandou você comprar, senão você não vai ser abençoado. Aí é perigoso, né? E isso é a ideia de... Boa noite, Daniel. A ideia de tirar proveito é uma ideia doentia, né? O psicopata, ele gosta muito de tirar proveito, né? Gente, minha mãe está com o coração muito duro. Como eu lido com isso? Ninguém amolece o coração de ninguém. Nós não temos o poder de amolecer o coração. Eu penso que a insensibilidade, a dureza, ou mesmo a raiva, é uma resposta da maneira como a vida tratou a pessoa, né? Para a gente ler o agora de alguém, a gente precisa ler o de antes. O comportamento de agora de alguém é o reflexo do que aconteceu antes. Então, assim, para essa pessoa chegar a essa... Não sei o que você quer dizer com coração duro. É uma raiva? É uma resistência à conversa? Vamos mudar a conversa. Porque, assim, o que mais vale... E aí eu me faço minhas palavras da minha mãe. A minha mãe disse 2 vezes isso. O Edson, quando ele não está muito na igreja, ele é uma pessoa melhor. Olha que coisa horrível de se ouvir, né? Eu era melhor quando eu não estava na igreja. Por quê? Porque eu julgava muito, porque eu só vivia para a igreja. E isso fazia minha mãe se tornar uma pessoa mais, né? É complicado, a gente perde, a gente ganha crédito na família quando a gente deixa de querer o crédito da doença da religião. A religião, ela faz a gente adoecer, a gente piorar muito. É muito perigoso, né? Eu me lembro agora do que o pastor Ricardo Gondim, o escritor desse livro É Proibido, ele uma vez propôs, e aí eu falei algumas vezes no púlpito isso. Já pensou se a gente parasse de assistir todos os teleevangelistas? Se a gente parasse de comprar todos os CDs evangélicos, de ouvir, de mandar oferta, se a gente parasse, ia quebrar o sistema mesmo todo, inteiro. Eles iam começar a dizer que o diabo ia chegar na nossa casa. Ia começar a liberar um monte de maldição aí. Você não está me abençoando, eu vou amaldiçoar a sua vida, não sei o que e tal. Por quê? Porque eles vivem do proveito. E a gente se aliena a isso, né? A gente se aliena muito a isso. Então, assim, para amolecer o coração da sociedade, a gente tem que ser pessoas melhores. A gente tem que ser mais paciente, a gente tem que servir mais aguentando, né? Porque eu já passei, eu me lembro de um certo lugar aí, eu passei que nessa época eu trabalhava, estudava, eu fazia faculdade, acho que era o 3º semestre de jornalismo, e eu pastoreava também uma igreja. Quando eu chegava, tinha uma reunião semanal, e aí quando eu chegava lá, eu dizia, olha, vocês são uns bosta. Vocês não prestam pra nada. Eu, vale, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, que eu tô me rasgando todinho pra ouvir que eu sou uma merda. Hoje eu tô rindo, né? Na época gerou um trauma, eu consegui ressignificar, eu consegui entender que na verdade o problema não era eu, era quem falava. Então, quando a gente tem algum problema, assim, né, de relação, que a gente precisa repensar, realmente, será que é comigo isso? Será que essa pessoa, o problema dela não é com ela mesma, né? Então, a gente precisa repensar isso, e vale a pena esse desgaste todo em nome de uma religião que nos torna juízes da nossa família. Não vale a pena isso, não é legal. Abre mão, né? A pessoa pergunta assim, pastor já está desviado. Tô dessa ideia aí, eu prefiro 1000 vezes, porque essa ideia aí é uma ideia que adoece, é uma ideia que não é boa, né? É uma ideia que piora a gente como gente, né? Então a gente precisa repensar. Bom, já está com mais de 1 hora que a gente está conversando? Não, está com 1 hora exatamente, vai fazer 1 hora que a gente está conversando aqui. Eu vou deixar salvo mais essa, tá certo? E eu quero lhe convidar para a gente orar junto agora.
Se você tá querendo que a gente ore junto, vamos orar juntos, né? Quiser mandar algum motivo aqui, eu vou lhe dar mais 1 minuto para você mandar aí suas causas de oração, tá bom? Para nós orarmos juntos, falarmos com o Pai. Jesus orou pelas pessoas, né? Jesus intercedeu pelas pessoas e eu acredito na intercessão. Esse livro é bacana, voltando aqui pro livro, porque ele diz assim, ó, olha coisas que ele que tem que eram consideradas erradas, né, pela religião, né? Bater palma no culto, olha, ir pro cinema. Você sabia que a igreja considerava, a religião evangélica considerava ir ao cinema pecado? Ir pra praia ou pra uma piscina, ouvir música que não é evangélica, assistir televisão. Você sabia que durante muito tempo a igreja evangélica considerou assistir televisão pecado? Ir para o estádio de futebol. Eu não sou Ceará, né? Eu tenho uma certa proximidade com o Ceará, porque eu tenho um amigo que eu casei, que é o Felipe Jonathan, que ele foi jogador do Ceará. E ele me deu a honra da gente estar lá celebrando, eu e o Patrícia estarmos celebrando a cerimônia de casamento dele. E eu fui algumas vezes à concentração do Ceará por conta disso, né? Não porque eu seja Ceará. E algumas pessoas se assustaram. Caramba, o gesto nas concentrações. Quer dizer, ainda tem isso, né? Ainda tem muito isso. Jetson que batizou minha esposa. Ah, que legal. Eu gosto demais de ver esse negócio, né? Vamos orar hoje. Meu irmão tivesse vivo, ele estaria fazendo 36 anos. Mas, infelizmente, ele se foi. Meus sentimentos, viu? Essa oração com um amigo que está no JF. Tá certo. Flávio, um grande abraço, Flávio. O irmão tá dizendo que é Ceará. O outro chegou para mim e disse assim: Deus é Fortaleza, porque tá escrito: Deus é nosso refúgio e Fortaleza. Meu Deus. Oração pela família, Massa Prado, tá certo. Vamos orar, né? Pelas pessoas da família. Bom, eu queria agradecer mais uma vez e vamos orar juntos onde você estiver aí. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, tá bom? E depois da oração, eu quero falar um pouco sobre a próxima live, né? Saúde emocional. Eu vou convidar eu quero começar a convidar pessoas para interagirem com a gente, tá certo? Eu não sei se o Marcelo Simplício está aqui, tá ao vivo. Eu convidei ele na semana passada, né? Pra gente conversar, ele é da área da psicologia. E a gente tem trocado umas ideias, assim, brevemente. Tem sido bacana, tem sido bom. Tá? Vamos orar então. Nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa semana, por mais uma semana. E eu quero te apresentar a vida e a família de cada uma dessas pessoas que estão aqui orando. O Senhor sabe como está a casa, como é que está a vida, como é que estão as emoções de cada um. O Senhor conhece o que cada um tem vivido, sabe quais são os seus medos, sabe quais são suas necessidades. O Senhor conhece quais são suas carências, o Senhor conhece como é que está o relacionamento familiar dessas pessoas e o relacionamento delas com elas mesmas. Por que elas foram à igreja, por que elas se aproximaram da igreja, por que elas viveram e vivem na igreja. O Senhor sabe o que cada um tem passado. E o que eu quero te pedir, Pai, é que o teu Espírito, que é santo, que o teu Espírito que sonda o coração humano, que o teu Espírito que é vivo, que o teu Espírito que é o que fez Jesus Cristo vencer a morte, que a morte é o máximo do mal, a máxima da doença é matar, mas o teu Espírito que é causar vida, que seja o mesmo Espírito que visite, cause vida, que abrace quem está no hospital, que visite quem está no leito, que visite a casa de quem está passando conflito, que dê sabedoria para a mãe, conversar com seu filho, que faça o homem cair em si sobre quem ele é e sobre o que ele tem feito,
sobre o seu comportamento. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o teu Espírito que pode fazer bem a nós, que pode causar bem a nossa história, a nossa vida, que é o Espírito de Cristo, que ele venha sobre a nossa vida no nome de Jesus Cristo. Toma essa casa em tuas mãos, Pai. Senhor, eu quero te pedir cada uma das pessoas que têm chorado sozinhas, que têm se sentido sozinhas. Eu quero te pedir por quem tem passado por solidão. E o Senhor sabe porque é que tem nos movido a orar nesse sentido. O Senhor entende de solidão, o Senhor entende de ficar só, o Senhor entende de enfrentar as lutas só, porque o Senhor também teve os seus momentos de solidão e de tristeza. Então eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, aquele que entende do que é solidão. Visita todos os solitários, visita todas as pessoas que se sentem só. Vem com teu Espírito, com teu abraço, diz para elas, eu estou aqui também. Quando elas não souberem o que fazer, quando elas não souberem como decidir, quando elas não conseguirem tomar um passo à frente, que o teu Espírito as visite, que o teu Espírito sopre, sussurre vida, esperança dentro dos seus corações. Diga para elas, não tenham medo, eu sou aquele que te entende, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que cuida de ti. Que seja assim, ó Pai, a tua presença sobre a vida de todos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, eu queria agradecer aí vocês que estiveram com a gente, comigo até agora. Patrícia chegando. E dizer que a gente vai conversar na próxima semana sobre isso, sobre essa questão emocional, né? E aí a gente conversando na próxima semana sobre isso, eu creio que vai ser muito positivo para todos nós, tá bom? Vou repetir mais uma vez a dica do livro. A dica do livro é esse, é proibido, tá certo? Oi, diz aí do pessoal. Esse é o nosso bebê, ó. Tamanho da criança. 6 meses só, desse tamanhozinho. E esse é um livro bacana pra gente repensar, tá bom? A gente pensar em muitas coisas. Obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida e a casa de vocês, tá certo? Até a próxima.